Bem, meus caros, bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos dar reinício, então, ao nosso curso de contratos. Nós estamos agora na reta final. Quinta-feira já temos a nossa derradeira monitoria desse semestre. Já repassei com a Bruna os exercícios, já foi, deve certamente estar isso no Moodle. E o tema dessa nossa reta final de hoje é o contrato de doação. O contrato de doação é um contrato aparentemente simples, mas é um dos mais complexos do Código Civil. Aliás, é um contrato cheio de tantas nuances, tão rico em termos de disciplina legal, que eu poderia praticamente dar um curso sério só do contrato de doação. Então, o artigo 538 do Código Civil, que define a doação, ele vai dizer que é o contrato pelo qual uma pessoa, que é o doador, por liberalidade, transfere seu patrimônio, bens ou vantagens para o de outra. Transfere o seu patrimônio, bens ou vantagens para o patrimônio de outra. A grande obra clássica sobre o tema, ainda hoje, é a doação do professor Agostinho Alvim, que é o pai da matéria no Código Civil. No fundo, a ideia de transferir patrimônio ou vantagem é uma ideia repetida, porque a vantagem é uma vantagem econômica, é uma vantagem patrimonial. Então, se eu transferir, por exemplo, direitos de autor, direitos materiais de autor, se eu transferir, por exemplo, um crédito, as vantagens são sempre patrimoniais. Logo, quando o código diz patrimônio, bens ou vantagens, no fundo as vantagens são, em certo sentido, bens. É por isso que a doutrina diz que, na verdade, a ideia de vantagens está englobada na ideia de bens. Não há uma categoria autônoma só das vantagens. Se quiserem uma obra mais recente, quer dizer, mais recente que a do professor Agostinho Alvim, tem a obra do nosso querido amigo, professor Pablo Stolze, que acho que foi mestrado dele na PUC, sob orientação do professor Francisco Carrali, e ele trata do tema. Bom, a doação, portanto, em termos de natureza jurídica, é um contrato unilateral. Por que unilateral, Simão? Porque só gera prestação para o doador. Não há contraprestação. É um contrato gratuito por excelência. Porque se ele for oneroso, doação não é. Aliás, quando eu trabalhar a doação com encargo, daqui a 10 minutos, eu vou mostrar que uma parte da doutrina entende que a doação com encargo é um contrato atípico. Não é propriamente uma doação. Mas a doação é um contrato gratuito, não há vantagens econômicas senão para o donatário. O doador não tem qualquer vantagem econômica. É um contrato típico, evidentemente, artigos 538 a 564 do Código Civil, e é um contrato que, por lei, é solene. Eu gostaria de mostrar para vocês por que ele é solene, porque o Código Civil, expressamente, no artigo 541, vai dizer que a doação far-se-á por escritura pública ou por instrumento particular. É verdade que o parágrafo único excepciona a regra ao dizer que a doação verbal será válida se versando sobre bens móveis de pequeno valor, se lhe seguir incontinente a tradição. Ou seja, senhores, se eu for fazer doação de uma casa, cujo valor supere 30 salários mínimos, é necessária para a validade da doação escritura pública. Estou lendo o artigo 541 e o artigo 108. Se eu dou uma casa cujo valor supere 30 salários mínimos, é necessária escritura pública. Se eu doar uma casa cujo valor não supere 30 salários mínimos, uma casa que valha, por hipótese, um terreno, 10 mil reais, instrumento particular, sem necessidade de escritura pública. Se eu doar um automóvel, instrumento particular, sem necessidade de escritura pública. As doações, portanto, são negócios jurídicos formais. Ou por escritura pública, quando o imóvel superar 30 salários mínimos, ou por instrumento particular, quando for bem imóvel ou imóvel cujo valor não supere 30 salários mínimos. É um requisito de validade, na teoria pontiana, a ausência da forma prescrita em lei, artigo 104, inciso 3º, gera nulidade do contrato de doação. Dito isto, o parágrafo único
abranda, suaviza a regra. Porque a doação chamada, anotem o nome dela, manual por quê? Ela é feita de imediato e versando sobre bens móveis e de pequeno valor, ela pode ser verbal. É o caso clássico, aliás, eu fiz isso no início desse ano, não, né? No final do ano passado, ou início desse ano, acho que antes da pandemia, eu resolvi tirar alguns livros da minha biblioteca de casa aqui de São Paulo, porque eram livros de literatura que eu gostei demais e que eu achava legal dar para algumas pessoas lerem. Então, não é aqueles livros que eu não gostei de ler, são os livros que eu mais gostei de ler, eu presenteei alguns amigos. Até uma coisa simbólica, né? O Henrique ganhou, o Cairala ganhou, a Bruna ganhou. A Bruna, não me lembro qual livro eu dei para ela, mas eu acho que eu dei alguma coisa para a Bruna também. E daí, o que aconteceu? Essa doação é uma doação de bem móvel, livro, de pequeno valor, e o pequeno valor não é o pequeno valor em si, não é quanto vale esse... como chama isso daqui mesmo? Meu Deus do céu. Apontador, não é quanto vale esse apontador, é quanto vale esse apontador comparado ao meu patrimônio como doador, e daí o bem é de pequeno valor, sob o aspecto patrimonial geral, e nesse momento eu dou e já entrego. Então, se eu dou e já entrego um bem móvel de pequeno valor, a lei não exigirá nem forma pública escritura, nem forma escrita por instrumento particular. Há uma suavização da forma prescrita no 541 caput do Código Civil. A doação é pautada pelo animus donandi. Se lembrarem a aula do Buna, ele falou em 3 ânimos: no animus donandi, no animus credendi e no animus solvendi. A doação é gratuita, logo há uma intenção do doador de enriquecer o donatário sem que haja qualquer contrapartida em seu favor. Por isso que é o animus donandi, é a vontade de enriquecer o donatário. Alguns mais incautos, que não sabem nada de causa, dizem, professor, a doação gera um enriquecimento sem causa. Eu não sei qual é a acepção de causa que estão dando. A causa é legal, porque a lei admite, e a causa é contratual, porque a vontade também admite. Eu posso querer enriquecer alguém sem ter nenhuma vantagem, tá certo? Aliás, se eu não quisesse enriquecer alguém sem ter alguma vantagem, não existiria benemerência, como ajudar uma instituição de caridade. O próximo ponto, Caíra, sabe o que eu acho? Que você podia abrir um arquivo de Word, enquanto eu dou aula, e anotando as espécies de doação, depois a gente põe aqui no chat e manda para eles. Vamos falar agora das espécies de doação. Eu vou falar de algumas delas, que o Código cuida. O Código cuida de muitas espécies de doação. Olha, só que no meu livro, eu fui até a letra, deixa eu ver, J, L, M, N. Ou seja, tem muitas espécies de doação. Vamos começar pela primeira. A primeira doação é chamada doação pura e simples. Se ela é pura e simples, é uma doação de eficácia imediata e sem termo, condição ou encargo. De eficácia imediata e sem termo, condição ou encargo. Sem nenhum elemento acidental do negócio jurídico. Essa é a doação pura e simples. Quando a lei se falar em doação pura e simples, é esta aqui. Então, por exemplo, o contrato de doação, como todo contrato que é bilateral, exige aceitação do donatário. Exige. O donatário tem que querer ganhar a coisa. Se o donatário não quiser ganhar a coisa, não ganha, porque o contrato nasce por acordo, por aquele amálgama de vontades. Agora, curiosamente, o artigo 543 vai dizer que se o donatário for absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de doação pura. Reparem, eu estou dando um exemplo do que é uma doação pura, sem termo, sem condição e sem encargo. E nesta hipótese, a lei, no artigo 543, presume
a aceitação do donatário absolutamente incapaz. Eu disse no meu curso de planejamento sucessório semana passada que o fato de a lei presumir que quem doa algo faz um bem para o donatário, que é o absolutamente incapaz, em tese o donatário está melhor com a doação do que antes, isso não quer dizer que a doação possa ser literalmente um mico, um terreno numa área de proteção ambiental invadida que só gera custos e não tem vantagem alguma. Então, eu quero dizer o que para vocês? O fato de a lei presumir a aceitação do incapaz, absolutamente, nas doações puras e simples, não quer dizer que não possa haver recusa do seu representante. O representante pode dizer, não aceito em nome do incapaz, afastando-se a presunção de aceitação. Aqui uma presunção relativa de aceitação, que pode ser derrubada se o representante legal disser, apesar de a doação ser pura e simples, apesar da presunção do 543, eu não aceito, eu recuso, eu rejeito a doação em nome do absolutamente incapaz. Então, a primeira modalidade é a doação pura e simples. A segunda modalidade, que vem no mesmo artigo que a terceira modalidade, é a chamada doação contemplativa. A chamada doação contemplativa está no artigo 540 do Código Civil. 540 do Código Civil. É aquela feita por merecimento do donatário. Merecimento do donatário. Merecimento do donatário não implica remuneração ao donatário. Eu vou dizer, como você, Fundação Ayrton Senna, tem feito excelentes trabalhos com crianças carentes, eu vou lhe doar X mil reais. Eu não estou remunerando a fundação. Eu estou dando algo em merecimento a alguma qualidade do donatário. Como você, a vida inteira, me ajudou afetivamente, nos momentos mais difíceis da minha saúde, eu vou lhe fazer uma doação contemplativa. Ih, que barulho. O Código Civil, só um minutinho. O Código Civil, pronto, passou a ambulância, vai dizer que essa doação não perde o caráter de liberalidade, tá certo? Ela não perde o caráter de liberalidade, isso quer dizer que o contrato prossegue gratuito. Isso quer dizer que quando eu dou em merecimento, eu não remunero, eu não contrapresto. Então essa é a segunda modalidade. A terceira modalidade é a chamada doação remuneratória. A doação remuneratória é literalmente um agradecimento que eu faço a alguma vantagem que eu tive efetivamente. Um agradecimento que eu faço em razão de uma vantagem, de um serviço que eu recebi. O melhor exemplo dessa terceira espécie, que é a doação remuneratória, é o que ocorreu com o Marcelo Cairala na semana retrasada. O Marcelo Cairala, filho de médico, foi até um médico amigo do pai para passar por uma consulta. O médico cobrou? Não, não cobrou nada. Cobrar seria contraprestação. Como não cobrou nada, o Cairala foi lá e levou uma garrafa de vinho para esse médico. O Cairala era obrigado a levar o vinho? Não, porque o serviço era gratuito, não havia contraprestação. Mas ele faz em agradecimento, mas mais que isso, por conta do serviço prestado. Não é diferente se o médico fizesse aniversário e fosse amigo do Cairala e ele desse o vinho de presente. Não. Aqui ele só levou o vinho porque o médico o atendeu. Essa também é uma doação remuneratória. Aliás, eu nunca me esqueço, há muitos anos, 1997, meus pais tinham ido para a Europa e eu e minha irmã mais velha estávamos almoçando num restaurante lá em Moema. E daí encontramos um primo da minha mãe. Primo de primeiro grau, que a gente chama primo irmão da minha mãe. E almoçamos naquele restaurante, eu e minha irmã. Esse primo veio, falou oi, esse primo veio, falou tchau, foi embora. Quando nós fomos pedir a conta, o primo tinha pago o nosso almoço. O que nós fizemos? Doação remuneratória. Mandamos flores para agradecer a gentileza desse primo. Essa é a doação remuneratória. Também não é onerosa,
também não é contraprestação, também não perde o caráter de gratuidade. Eu vou pular um pouquinho a doação com encargo, que seria a próxima matéria, mas porque a doação com encargo ela exige mais tempo de reflexão, e vamos para a próxima modalidade. A próxima modalidade é a doação em forma de subvenção periódica. É a doação em forma de subvenção periódica. Então, cairá lá doação pura e simples, doação contemplativa, doação remuneratória, quarta, doação em forma de subvenção periódica. O que diz o artigo que cuida do tema? A doação em forma de subvenção periódica ao beneficiado extingue-se morrendo o doador, salvo se este outra coisa dispuser, mas não poderá ultrapassar a vida do donatário. O código permite que eu crie em favor de alguém uma doação por subvenção para sua mantença periódica, ou seja, não é tá aqui a casa ou está aqui a quantia de 10 mil reais. Não. Todo mês, ou todo ano, ou a cada 6 meses, eu escolho a periodicidade, eu vou dar certa quantia para o donatário. Portanto, é uma subvenção para sua manutenção periódica, e o beneficiado vai receber no período contratado. A subvenção periódica não precisa ser vitalícia. Pode ser por 1 ano, por 2 anos, por 10 anos. O contrato pode criar uma forma de subvenção periódica. Agora, o código vai dizer que essa subvenção extingue-se morrendo o doador. Ou seja, a subvenção periódica contratada sem prazo, eu digo, dou para você R$1.000 por mês, e não digo até quando, ela acaba com a morte do doador. Ela acaba com a morte do doador. O doador pode dizer que ela prossegue. Eu já vou falar isso daqui a 1 minuto. Agora, também diz a lei que ela não pode ultrapassar a vida do donatário. Então, quais são os prazos para que acabe a doação na forma de subvenção periódica? Primeiro, o prazo estabelecido entre doador e donatário. Segundo, se prazo não houver, a vida do donatário, aquele que recebe. A doação não pode ir para os filhos, por exemplo, do donatário, daquele que recebe a prestação. E a terceira e última é a vida do próprio doador. Simão, e se o doador disser que ele morre e eu continuo pagando? Bom, se ele disser que ele morre e eu continuo pagando, me parece que, nesta hipótese, nós vamos ter que contar com esses recursos a partir do patrimônio do próprio falecido. Só que, obviamente, se o falecido tiver descendentes, aqueles chamados herdeiros necessários. Outro dia eu tive um debate muito interessante sobre isso. E, na verdade, eu tenho uma dúvida genuína, mas não vamos entrar aqui em sucessões, senão isso vai dar uma baita confusão. Eu tenho uma dúvida genuína sobre esse tema. Depois, Cairala, Bruno Henrique, vocês me perguntam para a gente discutir isso, sobre limites de onerar-se eventualmente a legítima. Mas a gente conversa sobre isso depois. Mas, de qualquer maneira, o que eu diria para vocês é que quem pagará, se o doador disser, mesmo morrendo, a subvenção periódica deve ser mantida até que morra o donatário. É uma regra contratual que ele estabeleceu. Que na morte dele, o espólio dele continua pagando. De qualquer maneira, quem pagará após a morte do doador não são os herdeiros do doador com os seus próprios bens. São os herdeiros com os bens que eram do falecido. E aí, a minha dúvida genuína é se há ou não limites nesse pagamento de acordo com a proteção da legítima. Mas isso é uma matéria muito complexa que não vale a pena explorar aqui. O Ramsés pergunta se o valor também deve ser padrão. Ramsés, o que significa, pode falar por vós, o que significa um valor padrão? Se, por exemplo, bom dia. Se, por exemplo, sempre tem que ser R$1.000, ou pode ser um mês 1.000, o outro 500. Vale o chamado pacta sunt servanda, tá? O valor, em vez de você falar padrão, Ramsés, assim, tem que ser valor fixo ou variável. Pode ser variável, tá? De acordo com o combinado. Ou seja, eu posso pôr, no primeiro ano é 1.000, no segundo ano é 2.000, no terceiro ano volta para 1.000, de acordo com o combinado, tá certo? Okay, essa obrigado. É a doação nada, com subvenção periódica. Marcelo, vamos para o próximo tipo. O próximo tipo é lindo.
é a doação com cláusula de reversão. Doação com cláusula de reversão. A doação com cláusula de reversão está no artigo 547 do Código Civil. E o artigo 547 do Código Civil prevê algo bastante interessante. Eu quero doar um bem para o meu sobrinho José, mas eu não quero, enquanto estiver vivo, ver esse bem que eu doei para o José indo para o filho do José, porque eu não gosto do filho do José. Então eu falo o seguinte, eu dou para você a casa, mas se eu sobreviver a você, ou seja, se o donatário morrer antes do doador, o bem volta ao patrimônio do doador. Vou repetir. Se o donatário, que recebeu o bem, morrer antes do doador, o bem volta ao patrimônio do doador. Há uma reversão. O bem não segue a vocação hereditária do donatário e não irá aos herdeiros do donatário. O bem volta ao doador. E, na verdade, isto é interessante porque, no fundo, eu crio uma exceção ao regime sucessório. O professor Gavião de Almeida, quando eu tive aula de pós-graduação com ele, de mestrado e doutorado, ele dizia que isso é uma espécie de sucessão esdrúxula. Por que esdrúxula? Porque, na verdade, o bem iria naturalmente aos herdeiros do donatário, mas não vai. Giovana, o 547 é doação com cláusula de reversão. Com cláusula de reversão. Então, os bens voltam ao doador. Isto é, obviamente, uma exceção à regra que proíbe os pactos sucessórios. Os pactos sucessórios. Aquela regra que proíbe os pacta corvina. Que proíbe os pacta corvina. Se não houver essa cláusula, evidentemente que o bem vai aos herdeiros do donatário. Então é assim, senhores. Se eu criar uma doação com cláusula de reversão e eu morro, a cláusula cessa, deixa de produzir efeitos. E o bem que está nas mãos do donatário prossegue nas mãos do donatário. Se eu faço uma doação com cláusula de reversão e ele, donatário, morre antes de mim, o bem volta ao meu patrimônio. O bem volta ao meu patrimônio. Esta é a leitura da doação com cláusula de reversão, artigo 547 do Código Civil. Só um detalhe. Se os senhores tiverem uma doação com cláusula de reversão de um bem imóvel, isso vai ser levado ao registro. E por que vai ser levado ao registro? Porque se alguém comprar esse imóvel com a cláusula de reversão, ele está comprando uma propriedade resolúvel. Porque se o donatário morrer antes do doador, o bem volta ao doador. Então, Simão, se eu ganhar uma casa com essa cláusula de reversão, eu posso vendê-la? Posso, porque a casa é minha. Mas como isso vai estar na matrícula do imóvel, se o donatário morre antes do doador, a condição resolutiva se opera e a casa volta ao doador. O bem é meu, mas a propriedade é resolúvel. Portanto, quem comprar um imóvel que tem a cláusula de reversão corre o risco de perder este imóvel. Artigo 547 do Código Civil. Uma última nota aqui. O Código restringe a reversão à pessoa do doador. Por que a pessoa do doador? Porque o artigo 547, no seu parágrafo único, diz que não prevalece cláusula de reversão em favor de terceiro. O que significa cláusula de reversão em favor de terceiro? Eu dou o meu bem a Joana e digo, Joana, se você morrer antes de mim, a casa vai para Pedro. Não pode. Não prevalece, é nula a reversão em favor de terceiros. Como a reversão excepciona a ideia contida no artigo 426, os chamados pactos sucessórios, que eu amo, os chamados pacta corvina, como o artigo excepciona uma situação permitindo a reversão, esta é uma situação que não permite interpretação analógica ou extensiva. A reversão admitida no sistema brasileiro é em favor
do próprio doador, mas jamais em favor de terceiro. E, Simão, e se houver reversão contratada em favor de terceiro? A cláusula de reversão é nula e prevalece a doação pura e simples, como se cláusula não houvesse. Marcelo, qual que é o próximo número que nós estamos de modalidade, Marcelo? 6. Então, agora é o 6 ou agora é o 7? Agora é o 6. 6. Doação universal. Artigo 548 do Código Civil. 548 do Código Civil. É nula a doação de todos os bens, sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Eu não posso doar tudo que tenho se não reservar uma parte desse patrimônio ou pelo menos renda suficiente para mim e que possa garantir a minha subsistência. Agora reparem, senhores, a nulidade da doação, que é chamada de doação universal, a nulidade dessa doação, ela é, primeiro, norma de ordem pública, é nula, não é anulável, é nula hoje e para todo sempre. E a segunda nota que eu preciso lhes fazer é por que a lei diz que é nula a doação. As pessoas costumam imaginar, isso eu vou explicar na modalidade seguinte, que é porque eu tenho filho, se eu tenho filho eu não posso doar tudo que eu tenho. O artigo 548 não trata de proteção de terceiros, não trata de proteção da legítima, não trata de proteção de herdeiro necessário, ela trata de proteção da própria pessoa do doador. O que a lei não quer no artigo 548 é que o doador, tendo bens, o doador, tendo patrimônio, ele transfere tudo que tem e vai correr risco de ficar à míngua. Aliás, por que o legislador não quer que o doador faça isso? Primeiro, por uma preocupação com o próprio doador. Já que ele não consegue cuidar de si próprio, o Estado tutela os seus interesses. Mas a segunda questão aqui é uma questão egoística. Porque se o doador doar tudo que tem e passar fome depois, primeiro que ele vai ter que cobrar alimento dos parentes, na ordem que o Código permite de cobrança alimentar, 1694 do Código Civil. Mas, em última análise, se eu dou tudo que eu tenho e eu não reservo bens da minha subsistência e eu passo fome, eu vou ter que buscar do Estado, ou seja, algum programa assistencial. Então, o sistema jurídico civil, ele é sensível à ideia de que eu tendo patrimônio, não faz sentido eu doar tudo e onerar o Estado no sentido assistencial. Agora, reparem, se eu fizer doação de tudo que eu tenho e com a chamada cláusula de usufruto, isso significa que eu doei, mas todas as rendas continuam minhas. Eu doei, mas eu posso utilizar para mim, ou eu posso alugar, ou eu posso emprestar, ou eu posso fazer o que eu quiser em termos de exploração, vamos dizer, nesse sentido. Esse regime de doação de tudo com reserva de usufruto afasta a aplicação do 548 do Código Civil. Afinal, se eu tenho a reserva de usufruto, eu mantive renda para minha subsistência. Mas, Simão, alguém faz isso na prática? Doar tudo que tem? Faz. E normalmente faz quando ingressa em ordens religiosas. Pessoas solteiras ou divorciadas, sem filhos, mais velhas, ingressam em ordens religiosas e acabam doando tudo que tem. Se depois vocês quiserem dar uma olhadinha, eu vou responder você, Gabriel. Se quiserem dar uma olhadinha na jurisprudência, há decisões do TJ de São Paulo com relação à doação de pessoas que vão entrar na Igreja Católica e doam tudo que tem. Depois tem uma briga lá na igreja, sai da ordem e querem os bens de volta. A doação universal é nula. Gabriel, faz sua pergunta por voz, que eu quero que todos ouçam essa pergunta, porque eu quero falar para vocês uma coisa que eu acho que é importante. Faça sua pergunta, por gentileza, Gabriel. Vai ligar o microfone? O Gabriel está fazendo uma pergunta com relação ao direito dispositivo e afastando a norma de ordem pública. Tá a posto, Gabriel?
Tem justificativa para a cláusula de reversão não prevalecer em favor do terceiro? Tem, Fábio. Porque o Código Civil odeia os pactos sucessórios. E quando ele odeia os pactos sucessórios, ele estipulou uma pequena exceção em favor do doador, mas não em favor de terceiro. A ideia aqui é evitar o pacto sucessório. E se a lei abrir uma exceção na doação com cláusula de reversão, é uma exceção. A lei não amplia as exceções. A lei dá uma exceção. Reversão em favor do próprio doador, mas não em favor de terceiro. Gabriel, e aí? Tá com o microfone, não? Alô, dá para ouvir? Dá para ouvir. Fala, Gabriel, qual é a sua dúvida? Tá, bom dia. Bom dia. Eu queria saber se, porque, ao meu ver, assim, seria uma norma cogente, né? Por ser de ordem pública. Sim. E daí me parece que os particulares estão afastando uma norma que eles não poderiam dispor sobre. De qual artigo nós estamos falando? Do 547 ou do 548? Qual que você está falando, Gabriel? Exatamente. Por causa da cláusula de usufruto que o senhor falou. Do usufruto? Então vamos interpretar. A norma é cogente? É, porque é nula a doação de todos os bens sem reserva da parte para a subsistência do doador. Então você tem razão que a norma é de ordem pública. Quando eu crio o usufruto, por que eu não afasto a norma cogente? Porque eu reservei renda suficiente, que é a segunda parte do artigo. Então, Gabriel, é verdade a sua premissa, que a norma é de ordem pública. Mas a criação do usufruto não é que eu afasto a norma de ordem pública, eu atendo a norma de ordem pública quando eu guardo renda suficiente para subsistência. Então, no fundo, a sua premissa está correta, que a norma é de ordem pública, mas a sua conclusão está equivocada, porque a criação do usufruto, quando da doação, atende a parte final do artigo 548. Tudo bem, Gabriel? Essa ideia de não poder doar tudo que eu tenho, ela é bem desenvolvida por um professor, que depois o Marcelão vai me dizer o nome dele, na sua obra Teoria do Patrimônio Mínimo. Ele vai dizer que o 548, que garante subsistência, é decorrência de um mínimo existencial que o sistema quer garantir para qualquer pessoa. É decorrência direta do princípio da dignidade da pessoa humana. Marcelão, bom dia. De quem que é a obra que trata desse tema? Bom dia, professor. Bom dia a todos os colegas. Creio que é do nosso ministro, professor Luiz Edson Fachin, o grande civilista que está no STF, abrilhantando a nossa categoria, né? Exatamente. E eu naquele artigo em homenagem ao professor Fachin, naquela obra coletiva, o meu tema foi exatamente trabalhar os pactos sucessórios a partir da teoria do patrimônio mínimo. Chove em BH ou não chove em BH, Marcelo? Não, em BH, tempo nublado, mas ainda não chove, muito calor, bastante calor. Hoje está, realmente o calor voltou. Nesse nosso novembro, a São Paulo de Piratininga tem o tempo medíocre, um tempo nublado e absolutamente horroroso. Dito isto, vamos para a próxima modalidade de doação, que é a doação, essa aqui é difícil, viu? De ascendente para descendente, que é a doação de ascendente para descendente. O código vai dizer, no artigo 544, e aqui eu vou ter que fazer realmente uma nota para vocês técnica, tá certo? Tem que dar uma explicaçãozinha de sucessões, mas o código vai dizer, no artigo 544, que a doação de ascendentes para descendentes, ou de um cônjuge a outro, vamos parar só na primeira parte, importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Então, senhores e senhoras, eu quero que os senhores prestem bastante atenção comigo agora, eu vou interromper a tela, guardem a expressão, importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Vamos aqui pensar juntos o seguinte. O sistema sucessório brasileiro, ele prevê que certas pessoas, classes de herdeiros, têm direito à chamada legítima, que corresponde, grosso modo, a 50% dos bens, 50% dos bens do autor da herança, do titular dos bens, 50%. Então vamos pensar um caso, só para evitar falar de cônjuge, meação, que eu sou viúvo, tenho um patrimônio de 100 e tenho filhos. Os descendentes são herdeiros necessários. Nós vamos parar por aqui as questões sucessórias. Como os descendentes são herdeiros necessários,
eles fazem jus à legítima, 50% dos meus bens. Isso não quer dizer, senhores e senhoras, que eu não posso vender, gastar tudo e deixá-lo sem nada. Isso não tem problema. No máximo, vamos chamar de pródigo e vão tentar me interditar. Mas o que eu não posso é, por exemplo, doar 100% dos meus bens. Eu não posso. E vocês vão ver depois na sequência que é a próxima espécie que chama doação inoficiosa do 549. Mas vamos pensar aqui juntos. Se eu tenho 2 filhos e eu, em tese, por presunção, tenho idêntico afeto a ambos, se eu doar um bem para um dos meus filhos, a lei presume que eu não estou querendo prejudicar o outro, que eu estou querendo antecipar para este o que o outro receberá quando da minha morte. Em suma, o que é a antecipação de legítima? As doações, a lei fala de ascendente para descendente, mas eu vou resumir, de pai para filho, elas importam adiantamento de legítima. O que significa isso na prática? Que se eu dou este, como chama isso aqui? Estou esquecendo dessa porcaria, apontador, para o meu filho João, este apontador, quando da minha morte, tem que voltar para o meu inventário para que o meu filho José tenha um valor igual ao apontador doado. Ou seja, quando a lei diz que importa adiantamento de legítima, ela está dizendo, na verdade, que eu estou doando hoje para um, mas esse bem doado vai voltar ao inventário para equiparar com o dos outros filhos, para equiparar com o valor a ser recebido dos outros filhos. Então, no fundo, esse instituto se chama colação. Colação quer dizer, literalmente, levar o bem de volta. Se o bem vai ser levado em dinheiro ou em espécie, ou seja, a própria casa, o valor da casa, isso é algo extremamente complexo, extremamente difícil, que se analise em sucessões. Mas saibam para cá, nesse momento, o seguinte: quem doa para um filho, por presunção, não quer diferenciar do outro filho. Não quer dar mais que dará para o outro filho. Ele está só antecipando hoje. E o outro filho, na morte, receberá igual valor. Então, as doações de ascendente para descendente importam adiantamento de legítima. Ou seja, no fundo, as doações de pai para filho significam que o filho que está ganhando hoje leva o bem ao inventário quando da minha morte, para que o irmão, para que a irmã tenha um bem de igual valor. Isso chama colação. Os senhores e senhoras entenderam até aqui como é que funciona uma doação de pai para filho? Eu dou para um hoje, isso volta para o inventário. Então, Fábio, a sua pergunta é ótima. E se o bem for vendido pelo descendente, o dinheiro adquirido for gasto? É claro que na prática, Fábio, eu posso não conseguir equiparar a legítima no futuro. Você tem toda a razão. Imaginemos que aquele filho recebeu a casa, vendeu a casa, gastou tudo, mas vemos que o pai morreu sem nenhum patrimônio. Claro que esse mecanismo pode ser frustrado na prática, Fábio. Mas, para a teoria, aquela casa doada volta ao patrimônio do pai, quando da morte, já é o espólio, na verdade, para equiparar as legítimas. Pergunto aos senhores e senhoras, até aqui os senhores entenderam? Está entendida essa primeira parte da exposição, sim ou não? Que a doação de pai para filho presume antecipação de legítima. Vocês entenderam, então, que é uma diferença que eu faço agora para ser compensada quando da minha morte, certo? Eu antecipo hoje, mas eu compenso quando da minha morte. Muito bem. Agora, eu preciso explicar mais uma coisa para os senhores. Se no ato da doação, eu disser que o bem doado sai da parte disponível, daqueles 50% que eu poderia doar, sai da parte disponível, daqueles 50% que eu poderia doar por lei, e eu dispensar a colação, disser, não é adiantamento de legítima, sai da parte disponível, dispenso a colação, o que eu estou fazendo, na verdade, é uma diferença entre os meus filhos. Este que ganhou hoje, com dispensa da colação, saindo da parte disponível, não precisará levar o bem quando eu morrer para equiparar com o quinhão dos demais descendentes. Não precisará levar. Então, peraí, Simão. Você está dizendo
que se o pai quiser diferenciar um filho do outro, ele pode? Pode. Em que medida? Naquele 50% que ele pode doar, a chamada parte disponível. E daí, Simão, o pai pode fazer o seguinte: doa um bem da parte disponível. Sim. Dispensa a colação. Dispensa a colação. Diz que não é antecipação de legítima. Diz que não é antecipação de legítima. Tá bom. E doou o que ele podia, porque ele podia doar 50%. Perfeito até aqui. Aquele pai, depois, perde todo o patrimônio. Sim. E morre. Os outros filhos vão ficar sem nada? Vão. Mas, Simão, os filhos não são iguais perante a lei? São, mas em termos patrimoniais, são iguais na porção chamada legítima e não na porção chamada disponível. Então, eu quero tirar um mito, uma lenda da cabeça dos senhores a partir de agora. Dá para um pai, dentro da lei, sacanear um filho e deixar tudo para outro? Dá. Ele faz uma doação da parte disponível, daqueles 50, porque aqueles 50 ele pode doar. Ele dispensa a colação. Ele diz que os bens não são doados em antecipação de legítima, não são, e depois ele vende tudo, gasta tudo e deixa outro filho sem nada. É possível dentro de um regime legal do Código Civil. Anotem aí, a igualdade dos filhos se restringe ao valor da chamada legítima. Com relação à parte disponível, não há garantia de igualdade. Aliás, se ela se chama disponível, é que eu posso dispor. E dispor significa doar, disponível significa doar para quem eu quiser, posso vender, posso permutar, posso fazer o que eu quiser. De qualquer maneira, os senhores entenderam as duas premissas do dispositivo? Se eu dou e nada digo, importa adiantamento de legítima. Quando eu morro, haverá colação. Se eu dou e digo que sai da parte disponível, não haverá colação. Se eu dou e dispenso a colação, não haverá colação. E eu estou, sim, fazendo diferença, dando mais para um filho do que para outro. E isso é possível, legal e não fere o sistema. Ieda, a legítima é sempre de 50%. Deixa eu só dar uma nota histórica para você, Ieda, já que você perguntou. Depois eu mostro o artigo do Código 16. Quando o Brasil ainda era tinha como lei civil as ordenações filipinas, ou seja, as ordenações do reino, do rei Filipe III, de 1603, as ordenações previam que a legítima era de 2/3 dos bens do falecido. Tanto que, no título 91 ou 94, se não me engano, as ordenações dizem que eu posso testar a terça parte. Se eu posso testar a terça parte, eu não posso testar 2/3. Então, a legítima era de 50% dos bens, de 2/3 dos bens do falecido. Em 1907, veio ao Brasil, chegou como lei, a Lei Feliciano Pena. E a Lei Feliciano Pena, ela é o decreto 1839. Esse decreto, ele vai dizer que a legítima é de 50%. A Feliciano Pena antecede ao Código de 16. Antecede ao Código 16. Mas nos projetos preparatórios, o Código de 16 copia em matéria sucessória a Feliciano Pena. Copia. Então, desde 1907, no Brasil, a legítima é de 50%. Repare, Ieda, o que diz o artigo 1846 do Código atual. Pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. A metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Dizia no Código Antigo, artigo 1721, o testador que tiver descendentes ou ascendente sucessível não poderá dispor de mais da metade de seus bens. Portanto, a legítima no Brasil, Ieda, é fixa. Portugal ela é variável. Aliás, em Portugal ela é variável desde o Código de 1867, desde o Código do século XIX. No Brasil, a legítima é fixa
e ela está em 50% desde 1907, com a Lei Feliciano Pena, que fez uma grande reforma sucessória, em certa medida baseada também no projeto do Felício dos Santos. Se você gostar desse tema, Ieda, vai lá no meu canal do YouTube, eu tenho lá uns vídeos com o professor Felipe Quintela, de Minas Gerais, em que eu debati longamente a história do direito sucessório no Brasil. É bem legal em termos de diletantismo, tá certo? Dito isto, senhores, dito isto, eu teria que agora trabalhar, então, a próxima modalidade, que é a chamada doação inoficiosa do artigo 549 do Código Civil. Doação inoficiosa do artigo 549 do Código Civil. Professor, tem uma dúvida um pouco paralela. Diz o Vitor, um negócio jurídico anulável, enquanto não for anulado e o prazo de anulação ainda não tiver passado, ele é válido ou inválido? Vitor, a invalidade é um gênero que tem duas espécies, o nulo e o anulável. Portanto, a invalidade pode ser por nulidade absoluta ou por anulabilidade. O negócio anulável é inválido, com certeza, mas pode vir a ser convalidado por várias razões, inclusive pelo decurso do tempo, quando acaba o prazo decadencial de decretação da sua invalidade. Portanto, o negócio anulável é inválido até ser ou eventualmente confirmado, ou eventualmente passar o prazo da decadência, ele é inválido. Sim, a invalidade é um gênero que tem duas espécies, o nulo e o anulável. Dito isso, senhores e senhoras, fazemos uma pausa para o meu café, para o nosso café, e voltamos na sequência com a chamada doação inoficiosa. Até daqui a pouco, se Deus quiser.